presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, nesta segunda-feira, que o Brasil teria, na pior das hipóteses, a quarta melhor economia do mundo se tivesse mantido o ritmo de crescimento que tinha ao fim do seu primeiro mandato presidencial, quando ocupava, então, a sexta colocação no ranking mundial. Carioca, a gente separou um trechinho da fala do presidente Lula, vamos acompanhar, então. Se esse país tivesse seguido o ritmo de crescimento que ele tinha quando nós terminamos o nosso primeiro mandato, certamente esse país hoje seria, na pior das hipóteses, a quarta economia do mundo. Nós éramos a sexta e recuamos para a 13ª economia, numa demonstração de que o país andou para trás. Porque o nosso país caiu num mundo obscuro e a gente perdeu noção da grandeza e do que esse país poderia fazer pelo seu povo. Esse discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi na cerimônia de início das obras de um novo trecho da Ferrovia de Integração Oeste e Leste em Ilhéus, na Bahia. Daniel, sexta colocação no ranking mundial quando o Lula deixou seu mandato, se eu não me engano, lá em 2010, né? Aí depois veio a Dilma por 4 anos, depois mais 2 anos, até que ela sofreu o impeachment, Michel Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. Mas é curioso, porque Dilma com mandato completo e metade do segundo mandato e Temer eram, teoricamente, da base do Lula. Então, eles também tiveram culpa nesse cartório com a queda na posição do ranking. Não pode atribuir essa posição somente ao Bolsonaro, ou pode? Claro que não, né, Thiago? Como a gente estava dizendo aqui, né? O Lula, ele tá otimista, né? Muito otimista, né? Um minuto. Em falar que o Brasil, se tivesse continuado ali com ele, seria a quarta maior economia do mundo. Acho que assim, tá na hora do Lula começar a governar o país de verdade, esquecer o governo anterior, parar de viajar. Ele que anunciou 3 viagens aí agora nessas próximas 2 semanas. Então, assim, ficar com discurso, parece que está em campanha eleitoral ainda. Todo mundo sabe a realidade, cada um sabe a sua verdade. E ele esqueceu desse mero detalhe, né? Que depois dele veio Dilma e veio Michel Temer, que eram da base aliada dele. E que aí depois surgiu o Bolsonaro também. E aí ele fica fazendo comparações, assim, ao invés dele fazendo um anúncio importante do governo dele, dando mais importância ainda a comparações antigas. Então o presidente está na hora de parar de fazer campanha, de palanque político e trabalhar, mostrar as coisas boas que ele tem que fazer, porque assim, senão só fica nessa briguinha e o nosso país só fica prejudicado, Thiago. Celestino, abre aspas para o Lula. Na pior das hipóteses, o Brasil estaria com a quarta melhor economia do mundo. Fecha aspas. Eu concordo com o Dimo, né? Se não tivesse tanto desvio do dinheiro público, se ele não tivesse colocado uma anta na presidência, né? Tirando todos os tetos de gasto da economia brasileira, sugando o povo brasileiro, eu tenho que concordar com ele, né? Se esquece, tira o PT, os 12 anos do PT no poder, deixa o Temer e o Bolsonaro, o Brasil com certeza estaria num patamar melhor, num patamar que ele desejou na sua fala. Enquanto ele estiver mentindo, tentando enganar esses 40% da população que é voto de ocasião, que vota com o estômago, né? Vota com a economia, vai lá comprar a sua picanha final de semana achando que está barato, que está tudo barato, a gasolina, dólar caindo, está comemorando a inelegibilidade da democracia, de um candidato da direita. Essas coisas, essa fala aí cai no gosto popular, numa narrativa, né? Quando você domina a narrativa, você tem a informação. É isso que o Lula quer, né? Tentar elubridiar essas 40% da população brasileira que ainda assiste novela da Rede Globo, né? E se baseia na vida achando que é tudo essa maravilha, esse mundo de Nárnia que o presidente pinta aí, que a gente não vê no dia a dia. Lembrando que Maringá é uma ilha, né? Maringá, o processo aqui de financeiro, a gente vê o movimento, a gente vê pujança
na cidade, mas é só andar nas cidades circunvizinhas que a gente vai ver o que está acontecendo e já está acontecendo, porque a melhora na economia ainda vem, né, 15 segundos. dos projetos do governo passado. A gente não tem projeto, a gente não vê projeto esse governo. Então, é só falácia e briga e ódio. Edivaldo Magro, pelo que eu percebi, desde janeiro até agora, o dólar ele abaixou em comparação com o final do mandato do Jair Bolsonaro. O combustível ele também está num preço mais baixo em comparação ao final do mandato do Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, parece que o Lula não vem agradando aos economistas com suas medidas tomadas até o momento. E, na pior das hipóteses, ele disse que se ele continuasse no governo de 2010 até 2023, a gente estaria com a 4ª melhor economia do mundo. A tendência é que o Brasil agora saia da 13ª colocação no ranking mundial e volte ao top 10 e, quem saiba, até um top 5? Temos potencial para isso, né? Vamos lembrar aqui que o Lula não quer agradar economista, ele quer agradar o povo. Ele tem um governo, é um governo que tem esse compromisso, se vai realizar ou não, aí é outra história. Mas os indicadores do primeiro semestre são bastante positivos. É saber se vai continuar, e a impressão que vem aí, né, mais de 400 bilhões para o agronegócio, vai ser lançado uma série de outros programas para incentivar o que eles chamam de neoindustrialização. Então, tem muita coisa boa. Mas deixa eu só lembrar um pouquinho. Então, o estudo da Confederação Nacional do Comércio foi publicado em 2020. Essa década, de 2010 a 2020, o PIB nacional deu uma encolhida enorme. E as razões são as mais diversas. Obviamente, nesse intervalo, você teve uma série de problemas de corrupção, isso é fato, envolvendo os governos exatamente do PT, depois teve aquela história toda. Então, nesse período, né, a história toda que eu me refiro à cassação da Dilma. Então, nesse período, a economia brasileira teve muito problema e ela se arrastou, aí se agravou ali na pandemia. Então, foi uma década pior que a década de 80, chamada década perdida. Então, você tem ali um intervalo que o país precisa se recuperar. Nós temos uma coisa que nenhum país do mundo tem: capacidade produtiva, principalmente do agronegócio, na indústria, e aí, claro, precisa mecanismo para incentivar a cultura. O Brasil tem tudo para ser um dos países ali, eu colocaria até entre os 2, 3 primeiros no mundo. É claro que isso tem que ser construído, e acho que essa construção já começou, Thiago.